Muito boa tarde a todos los a familiares todos os familiares de nuestro hermano do nosso irmão Samuel Mota Morales, Morales, quien partió con el quem Señor partiu com o Senhor y está, e en la está sexta na dimensión, sexta dimensão, en ese cuerpo nesse teofánico corpo teofânico que él prometió que ele darles prometeu a todos los dar a creyentes todos en él. os crentes nele. A su esposa A Rosa sua Esther Morales esposa Hernández, Rosa Esther Morales seus Hernandes, filhos, seus filhos, Audelis Mota, Aldelis Mota, Samuel Mota, Every Mota e José Davi Mota, e e demais familiares e demais irmãos em Cristo e e amigos do nosso irmão Samuel que se encontram hoje reunidos nessa atividade ali na funerária hoje, terça-feira, 27 de setembro deste ano 2022. Os filhos de Deus, escolhidos de Deus, que de era em era estiveram se manifestando nestes corpos terrenos e fizeram contato em sua vida aqui na Terra com Cristo, manifestado em seu anjo de cada era, em seu mensageiro, e o receberam como seu Salvador, e assim estiveram nascendo no reino de Cristo, na etapa correspondente à qual eles vieram a este planeta Terra. E assim, Deus vai construindo seu templo espiritual com pedras vivas. E em nosso tempo, nesse período de tempo, desta jornada para a Terra Prometida, porque nosso tempo, a promessa é que vamos ser transformados em corpos glorificados, o que não ocorreu em tempos passados, mas que antes tínhamos que passar ou temos que passar por esse mesmo processo que os das eras passadas passaram. Temos que vir a este planeta Terra por meio da união dos nossos pais, obter esse corpo terreno, físico e imortal. Obtemos, consequentemente, quando nascemos, um espírito do mundo, mas fazer contato com a vida eterna, com Cristo em sua primeira vinda, ao receber sua vinda, ao receber que nele se cumpre a salvação das nossas vidas. E digo se cumpre porque é um pacto eterno. E esse pacto eterno não somente é vigente para esse momento que ele ali efetuou esse sacrifício pelos pecados, mas que esse pacto, quando foi efetuado, é um pacto eterno. Os sacrifícios do Antigo Testamento que o povo hebreu efetuava a cada ano era temporário, passageiro, mas isso refletia o sacrifício que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, realizaria na cruz do Calvário, e assim esse tipo de figura já ficaria tirado e se tornaria uma realidade esses tipos de figuras desse Cordeiro Pascual que eles ofereciam pelos seus pecados. Era coberto somente, mas em sua primeira vinda veio com esse propósito de tirar esses pecados que eram cobertos tanto do Antigo Testamento como os pecados que fossem realizados pelos filhos de Deus durante as eras da Igreja e também em nosso tempo. Com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esses tipos de figuras já foram tirados. E veio o real. Já não era como por espelho, mas o real. Conforme a como já tinha profetizado os profetas do Antigo Testamento. E
Neste tempo, assim como os das eras passadas tiveram que se manifestar nessa terra, nascer, obter um corpo terreno mortal, obter um espírito do mundo, mas depois, ao fazer contato com Cristo, a vida eterna, nascemos no reino de Deus e obtemos um espírito da sexta dimensão, obtemos essa teofania que provém de Deus. E assim entramos a fazer parte do corpo místico de Cristo, qual é sua igreja. E se ainda estamos nesses corpos, estivermos nesses corpos quando ocorrer a ressurreição, pois seremos transformados. Isso não ocorreu nas eras passadas, porque eles estavam vivendo no lugar santo. E no lugar santo a presença de Deus não ia se manifestar, porque era no lugar santíssimo, onde no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão a coluna de fogo desceu. E no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja, é no lugar santíssimo, onde o pilar de fogo, a coluna de fogo, estaria no meio da sua igreja, no tempo final, atuando no meio dos escolhidos que estariam vivendo neste tempo, para assim prepará-los para a transformação. E também há uma promessa que ressuscitariam os crentes no Senhor de eras passadas e os do nosso tempo. Eles não poderão aparecer em uma era passada, porque essa era já passou. Eles têm que aparecer junto com os da nossa era, na era da pedra angular. É aí onde está a promessa da ressurreição e a transformação e o rapto. Por isso o irmão Branham dizia, eu quero estar no rapto, eu quero ser raptado, porque para todos os escolhidos de Deus ocorrerá essa promessa do rapto. Notem que há uma promessa de ressurreição, e isso tem um número, e há uma promessa de transformação que também tem um número, ou seja, tem um grupo que corresponde a cada evento profético. Deus já tem desde antes da fundação do mundo predestinados os que seriam ressuscitados e predestinados que seriam raptados, transformados. E os que seriam raptados seria a união de todos os das eras junto com os do nosso tempo que vão ressuscitar mais, os que estamos vivos que seremos transformados. Ou seja, que seria um só grupo, os que seriam raptados. Já aí seria a promessa tanto para os que vão ressuscitar como para os que serão transformados. O rapto é para toda a igreja noiva do Senhor. E isso é algo muito importante, porque esse rapto, o qual foi refletido e representado em Enoque e também em Elias, corresponde ao último dia, corresponde ao cumprimento pleno da visão da carpa, onde a ressurreição estaria se realizando e a transformação e o rapto. São os maiores eventos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo teria neste tempo final. E para poder estar nesse lugar da sexta dimensão, se requer que a pessoa tenha recebido a mensagem correspondente à sua era, à sua dispensação. Não pode estar ali uma pessoa que não tenha recebido a mensagem correspondente ao nosso tempo. Não pode estar lá para ser preparado para regressar aqui à Terra, se não recebeu a mensagem, a palavra que corresponde ao tempo em que essa pessoa está vivendo.
Por isso, os das eras passadas, com seus grupos, serão julgados. Cada um deles, cada mensageiro com seu grupo, será julgado. Se sair bem, então, regressam. Se não, pois não. Ou seja, que a pessoa, vamos dizer que atualmente, não tenha recebido ou não esteja recebendo o programa divino correspondente a este tempo final, não será transformado e raptado, e se morrer fisicamente, não será ressuscitado. E Samuel Mota, ele recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador e recebeu a mensagem, o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, e também recebeu, enquanto esteve nessa terra, essa etapa de preparação, a qual é muito importante, porque tudo gira ao redor da ressurreição e a transformação, e certamente o rapto. E Samuel recebeu todo o ensinamento dessa gloriosa mensagem e também do que está ocorrendo neste ensinamento de carpa, a qual Deus está nos dando neste tempo, e a qual Ele foi levar umas boas novas ao paraíso. E nesses dias estivemos conversando de que isso vai estar sendo cada vez mais e mais comum entre os filhos de Deus. Porque notem, quando o irmão Branham, numa ocasião, Deus permitiu ir ao paraíso, e foram duas ocasiões onde Deus, aqui, a que vamos ler, porque houveram várias ocasiões onde Ele os visitava. E vamos ler aqui no livro A História da Minha Vida. Diz, página 40, vocês têm o livro, foi feito faz pouco tempo, mas da página 36 podem ler toda essa história tão formosa ali. Mas vamos ler a 42. E a 43. Vamos na 43. Diz: E pensei que ia pelas pradarias. Vamos a 42 embaixo, diz: Eu sempre desejei ir ao oeste. Eu sempre quis um desses chapéus. Meu pai tinha amansado cavalos em sua juventude e eu sempre quis um desses sombreros, desses chapéus. E o irmão Demo Shakirian me comprou um ontem, o primeiro que tive, o primeiro que já tive, como esse, desse tipo de chapéus do oeste. E pensei, ele faz um desenho aí da pirâmide e escreve o oeste e uma estrela de Davi. E ele escreve que o programa de Deus estivesse no oeste influenciou no desejo do coração da alma do nosso irmão Branham. E isso é algo muito importante. Continua na página 43. E pensei que ia pelas pastagens cantando essa balada que diz: há uma roda na estrada que está quebrada e um letreiro no rancho, na fazenda que diz: venda, se vende. E continuei caminhando e olhei uma antiga carreta com aqueles antigos furgões com todo, e uma das rodas estava quebrada. Certamente isso representava a minha família destroçada. E ao me aproximar, olhei que estava em pé uma moça jovem. Recordem que, quando lerem, antes de tudo isso, recordem que Sharon e sua mãe tinham partido pela inundação grande que houve no rio Ohio, e
Ele por várias ocasiões tentou tirar a vida e aqui Deus permite ir lá e vê-las e vejam. Continua dizendo, e ao me aproximar mais, olhei que aqui estava em pé uma moça jovem, muito bonita, como de 20 anos de idade, com olhos azuis, e escreve Sharon, 20 anos aproximadamente, aprox. E seu cabelo loiro caindo nas costas e vestida de branco. Ao olhá-la, disse, como você está? E segui em frente. E ela me respondeu, oi, papai. Pois eu disse, como pode você, senhorita? Como posso eu ser seu pai quando você tem a mesma idade que eu? E ela me disse, papai, é que não sabes onde estás. E ele disse, o que quer dizer? Ela me respondeu, aqui é o céu. Aqui é o céu. E disse, na terra eu era tua pequena Sharon. E disse, amor, tu eras uma criancinha, porque ela morreu sendo pequenina. Muito pequena, mas ali estava como uma moça de 20 anos. Por isso diz de 18 a 21 anos é a aparência desse corpo ali na sexta dimensão. Me disse, papai, as crianças não são crianças aqui, são imortais. Eles nunca crescem nem envelhecem. E disse, Sharon, amor, és uma jovenzinha muito bonita. E me disse, minha mamãe está te esperando. E eu disse, onde? Ela disse, lá em teu novo lar. E eu disse, novo lar? Os Brahmans são vagabundos, não têm lar. E eu disse, mas amor, eu nunca tive um lar. Ela disse, mas aqui em cima tens um, papai. Não quero ser uma criança, mas é tão real para mim. O irmão Brahman chora. Imagine, se comoveu. Quando começo a meditar nisso, recordo tudo outra vez e digo, aqui tens um, papai. Eu sei que tem um lá e algum dia irei para lá. Ela perguntou, onde está Billy Paul, meu irmão? Onde está Billy Paul, meu irmão? Ou seja, Sharon disse, onde estava Billy? Seu irmãozinho. E eu disse, deixei com a senhora Broi alguns minutos. E escreve Billy Paul e senhora Broi. Vejam como eles têm ali essa conversa. E eles podem conversar coisas da Terra e também coisas da sexta dimensão. E cada um entende. Porque note que o irmão Brahman não tinha partido. Ele estando em seu corpo terreno, Deus permitiu ir e pôde estar ali e ver tudo sem ainda ele morrer, partir. Ou seja, sem descansar, porque os crentes em Cristo não morrem, mas que dormem, mas sem deixar esse planeta Terra por completo. Vejam como esse mecanismo Deus permitia ao irmão Brahman, e ali tinha essa conversa com ela, ou com os de lá, porque não somente com Sharon, mas com, vocês vão ver mais adiante como também tinha essa conversa com várias pessoas mais. E eram faladas coisas da sexta dimensão e se falavam coisas daqui da Terra. E se entendiam. Havia uma comunicação como a que temos agora. E me disse, mamãe quer te ver. E eu me virei, olhei, haviam enormes palácios e a glória de Deus os cobria. E escutei um coro angelical cantando, meu lar, doce lar. E comecei a subir uns degraus longos, correndo tão rápido como podia. Quando cheguei à porta, ali estava ela, vestida de branco, com o seu cabelo negro, longo, caindo sobre suas costas. Ela levantou seus braços, como sempre fazia quando chegava a casa, cansado de trabalhar ou de outra coisa, e a tomei pelas mãos e disse, amor,
Vi Sharon lá embaixo. Se converteu numa formosa moça, não é? E ela disse, sim, Billy. Ela disse, Bill, e colocou seus braços sobre meus ombros e começou a me apalpar e disse, já não te preocupes por mim e por Sharon. Já, depois vocês leem atrás, como ele estava tão e tão preocupado por elas, porque Deus tinha levado. Eu respondi, amor, não posso evitá-lo. Ela me disse, Sharon e eu estamos melhor do que você está. E disse, não se preocupe, já não se preocupe mais por nós, me promete? E disse, Hope era a esposa, a mãe de Sharon, da que estivemos falando, disse, estive tão solitário sem ti e sem Sharon. E Billy, porque Billy já tinha nascido, e Billy sempre está chorando por ti. E disse, eu não sei o que fazer com ele. E ela me disse, tudo vai estar bem, Bill. Disse, somente me promete que não vai se preocupar mais. E me disse, não vai se sentar? E eu olhei ao redor e ali estava uma grande cadeira. E eu recordo que eu tentei de comprar uma cadeira, agora já para terminar, um dia eu tentei comprar uma cadeira, pois nós tínhamos unicamente essas cadeiras comuns de madeira para o jogo de jantar e tínhamos que usar, já que eram as únicas cadeiras que tínhamos. E podíamos comprar uma dessas cadeiras na que a pessoa pode se reclinar para trás. Eu me esqueço de que tipo de cadeira que era, de descanso, e custava $17 e a pessoa podia pagar $3 de entrada e $1 por semana. E nós compramos uma. E quando eu vinha, eu trabalhava todo dia e pregava até meia-noite nas ruas, em qualquer lugar que podia. E um dia me atrasei com os pagamentos, não pudemos fazê-lo. E passou dia após dia e finalmente um dia vieram e recolheram minha cadeira. E nessa noite, nunca esquecerei, ela tinha me feito uma torta de cereja, pobrezinha minha esposa. Ela sabia que eu estaria desiludido. E depois que jantamos, perguntei, por que me tratas tão especial nessa noite, amor? Ela me disse, olha, disse aos rapazes da vizinhança que te conseguisse umas minhocas para pescar. Não crês que deveríamos ir no rio pescar um momento? Eu disse, sim, mas como para tentar de desviar da atenção da cadeira que tinham levado. E ela começou a chorar. Eu sabia que havia algo mal. Já tinha uma ideia porque já tinham me notificado que iam vir recolher. E não pudemos cumprir com os pagamentos semanais de $1. Não pudemos. Nada mais não pudemos fazê-lo. Ela me abraçou e eu me aproximei da porta e a minha cadeira não estava. Ele escreve a cadeira e uma estrela de Davi. Ela me perguntou lá em cima e disse, você se lembra dessa cadeira, Bill? Ou seja, estamos agora na sexta dimensão. E ele escreve a cadeira. E eu disse, sim, amor, sim, me lembro. E disse, e isso é o que você estava pensando, não é? E ele disse, sim. E disse, bom, eles não podem tirar essa já está paga. Ela disse, senta por um minuto, quero falar contigo. E disse, amor, não entendo isto. E note que aqui o irmão William, nesta mensagem do quinto selo, para não ler toda essa história, que foi quando, em outra ocasião, ele foi ao paraíso, à sexta dimensão, e ele disse que ali é que estavam, por exemplo, vamos ler uma parte aqui, página 319 diz, mas estando ali em pé, toquei a cabeça com a mão e tinha meu cabelo de novo. Eu era jovem, disse, não é estranho? Aqui estamos. Então olhei de longe e vi que vinha minha primeira esposa, a Esperança. Vocês sabem que ela morreu aos 22 anos e ainda era tão formosa como antes, ou seja, em espanhol Esperança, mas Hope e em espanhol Esperança. Era tão formosa como antes. Muitos de vocês recordam, tinha olhos negros e cabelos negros que caía por todas as costas, era alemã. E pensei, agora quando ela chegar vai me chamar pelo meu nome, Bill. Eu sei, quando chegar vai me dizer, Bill. E notava cada uma dessas damas que passavam. Cada uma me abraçava e me dizia, nosso precioso irmão, recordem que isso
Já em outra ocasião, aqui foi quando ela se encontrou quando ele se encontrou com Sharon. Não sabemos se foi a mesma ocasião ou se foi antes ou em diferentes ocasiões, mas no livro de citações tem uma parte onde ele diz, no domingo creio que lemos, que ele os visitava de vez em quando. Diz nosso precioso irmão, estamos tão contentes de vê-lo e vi que cada uma estava vestida igual, mas tinha seu cabelo de diferentes cores, algumas de cabelo loiro, outras de cabelo vermelho, outras de cabelo negro. Passavam e todas eram jovens. Então, quando ela chegou, pensei, vou ver o que vai me dizer. E me olhou e me disse, ó, nosso precioso irmão. E me abraçou e depois se afastou. E chegou outro e me abraçou. Ouvi um grande ruído e olhei para essa direção e ali vinha correndo um grande número de varões jovens, como de 20 anos. Tinham cabelo escuro, loiro, etc. E cada um estava vestido com uma vestimenta branca e estavam descalços. E chegaram e me abraçaram dizendo, nosso precioso irmão. Voltei a vista e ali estava ainda na cama. Vem, quando ele se olhou para baixo, recordem que a sexta dimensão está como uns 12 pés daqui de onde estamos na Terra. E pensei, isso é verdade, isso na verdade é estranho. E nesse momento uma voz começou a me falar e nunca vi de onde vinha. Disse, tu foste reunido com teu povo. Veja, cada mensageiro é reunido com seu grupo e também cada crente e cada filho de Deus é reunido quando termina seus dias aqui nessa terra, é reunido também com o seu povo. Depois uns homens me levantaram, me colocaram sobre um lugar alto, assim elevado, e disse, por que fizeram isso? A voz disse, sobre a terra tu foste um líder. E aí continua relatando tudo isso, mas vejam mais adiante, já quando vai, diz, falando disto da cadeira, aqui o relata também, já vamos pela página 322 do livro dos selos, diz, mas sabe o que aconteceu? Eu mesmo vi esse homem, o Senhor Jesus Cristo, e o batizei no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi quem matou o cachorrinho que o Senhor Short tinha envenenado e depois, ele quis ir matá-lo, o Senhor, mas quando ele foi, Deus conseguiu nele, em certa forma, que chegou o momento em que o enviou ao Senhor. E aqui diz, mas sabe o que aconteceu? Eu mesmo vi esse homem, o Senhor Jesus Cristo, e o batizei no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando morreu, o enterrei. Uns quantos anos depois de que meu cachorro morreu, eu fui convertido, vejam. E então vi as coisas muito diferentes. Então o amei ao invés de odiá-lo. Vejam como aí o irmão Branham mostra algo muito formoso, o qual é o amor de Deus em seu profeta por essa pessoa em misericórdia. Mas chegará um momento onde o Filho do Homem se voltaria a se manifestar em juízo. Porque a humanidade desprezou a misericórdia de Deus por última vez. E, neste tempo final, a porta de misericórdia se fechou e já está preparando os filhos e filhas de Deus neste tempo final para que obtenham a transformação àqueles que estão dentro do aprisco do Senhor. Na 323 continua dizendo, mas ali estava Fritz, me lambendo a mão. E ele escreve em corpo espiritual. Está falando do seu cachorro.
Eu olhei e não podia chorar, ninguém podia chorar, tudo era regozijo. Não podia a pessoa estar triste, porque tudo era felicidade. Não podia a pessoa morrer, porque tudo era vida. A pessoa não podia envelhecer, porque era tudo juventude, era perfeito. E pensei, isso não é maravilhoso? E havia milhões e eu estava como em minha casa. Então, nesse momento, ouvi uma voz que disse, todos os que tu amaste, essa era a recompensa pela minha obra. Eu não necessito nenhuma recompensa, disse. Todos os que tu amaste e todos os que te amaram, Deus te deu. E ele escreve, o irmão William diz, pessoas, animais, casa, móveis, etc. Vejam isso tão tremendo, como ele aí está nos revelando algo muito mais, muito grande. Disse, louvado seja o Senhor. E me senti estranho. O que acontece comigo? Voltei para olhar e lá sobre a cama, meu corpo estava se movendo. Vem? Como Deus permitiu ele, estando vivo na Terra, estar também lá na sexta dimensão e tendo esse companheirismo ali com os que estavam na sexta dimensão. E isso, nesse tempo, estaria se repetindo novamente, onde a sexta dimensão estará se abrindo para os filhos de Deus que serão transformados. Os que estariam nessa etapa de preparação, recebendo o ensinamento e recebendo tudo o que necessitamos para poder ter esse mesmo poder que o irmão Branham teve, que o teve em primícias. Ou seja, o que vocês viram em parte, ele disse, no poder de Deus, nessas 5 manifestações, vocês verão em seu poder absoluto. Mas uma das coisas que a igreja noiva terá é como acessar essa dimensão. E os únicos que poderão acessar essa dimensão serão os que estariam escutando o ensinamento. Ninguém dos que não escutarem esse ensinamento sob carpa que está sendo manifestado neste tempo final, por meio dos ministérios que Deus tem neste tempo final, o ministério dos anjos do Senhor, atuando, operando sob carpa, não poderá ver e acessar essa dimensão e também não será transformado. Porque todo esse mistério está no ensinamento. E aqueles que estiverem esperando que venha nosso precioso irmão William Souto Santiago, o qual virá, porque muitos disseram, não, agora estão dizendo que não vai vir. Sim, virá. Sempre foi dito que vai regressar, mas não vai regressar para fazer isto que Deus já está fazendo. Ele vai regressar para quando regressar e essa ressurreição estiver ocorrendo depois, o que resta são 30, 40 dias em corpos eternos e glorificados, e já aí nos vamos, ou seja que não se cabe tempo de ensinamento, não há espaço de ensinamento entre a ressurreição e o rapto. O tempo de ensinamento é agora. O tempo de fé de rapto é agora. O tempo para estar preparados para receber todos que virão na ressurreição é agora. E todo aquele que estiver esperando outra coisa não poderá ser transformado. E o que resta é a grande tribulação. Porque veio sendo falado e veio sendo dito o que desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e pelas mensagens do irmão Branham e pelas mensagens do nosso amado irmão William Souto Santiago, esteve sendo falado e se está proclamando que é sob carpa que os trovões estariam rugindo, estariam soando e estariam se revelando o mistério da segunda vinda do Senhor. É no ministério sob carpa. E depende que você esteja esperando. Isso é o que vai receber. Se você está esperando somente o nosso irmão William com os da sexta dimensão,
Pois o que vai receber é que vai ter que se preparar então, nesses dias poucos que vai ter, para que dê sua vida para a grande tribulação. Na grande tribulação seria uma preparação para dar sua vida. E a preparação para os que serão transformados é antes de que chegue esse momento, que é o tempo onde estamos. Tudo é simples. Assim como está sendo falado, assim é que vai acontecer. Cada um vai receber o que está esperando. Porque todos os grupos que vão estar cumprindo cada promessa, cada um tem que preencher essa posição. Por isso, não nos deve estranhar que alguns não compreendam, que alguns não entendam essa etapa. E nos enche de regozijo que há outros que sim, que estão aproveitando o tempo e que desejam que a cada dia mais que passa, saia mais e mais palavra, porque se agarraram e entenderam que é o tempo no qual Deus dará essa fé de rapto. E isso é o que eles estavam esperando, desde que escutaram pela primeira vez que havia um rapto. E cada era desejava que fosse na sua era. Cada era desejava chegar a esse tempo. O irmão Branham dizia, se eu me estendo, quase posso alcançar. Ele desejava, porque ele sabia que, sim, que se conseguisse tornar realidade a visão da carpa, montar uma carpa num lugar e começar, ele sabia que aí ia ser dada a fé de rapto, mas não era seu tempo, não era sua era e também não era os ministérios que estavam operando nele. Isso correspondia aos ministérios de Moisés e Elias neste tempo final que estariam sendo manifestados. Seria o Josué deste tempo representado. Josué, ou seja, Moisés e Elias em Josué. E isso ele diz ali no livro de Citações, página 10a, parágrafo 104. Uma partezinha aqui embaixo diz: nos últimos dias, Deus trará a sua igreja, não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. O príncipe Zorobabel com Josué era quem deveria trazer a pedra principal. Ele colocou o fundamento. Em Tipo, ele levou o povo atrás ao fundamento. E ele escreve as duas oliveiras. Zorobabel e Josué é igual Moisés e Elias. Ou seja, que seriam esses ministérios os que nesse último dia, na etapa de ouro, na etapa da era da pedra angular, da dispensação do reino, que Deus estaria revelando esse mistério da fé de rapto. Continua dizendo na página 45 da História da Minha Vida, aqui onde paramos, diz, e ela disse, me prometa, Bill, me prometa que tu não vai se preocupar mais, já vai regressar. E repetiu, me promete que não vai se preocupar. E disse, não posso fazer isso, Hope, ou seja, esperança. E nesse momento voltei a mim. E o quarto estava escuro. Olhei ao redor e senti seu braço sobre mim. Ou seja, já estava aqui na cama e disse, Hope, estás aqui neste quarto? Ela começou a me apalpar, me perguntou, vai me fazer essa promessa, Bill? Vem, já há uma comunicação aí. Mas, aqui. Ou seja, ele teve primeiro lá com ela e vejam que o mesmo que estava conversando com ela lá, aqui também ela volta a repetir o mesmo. Me promete, disse, que promete, não vai se preocupar mais, disse, te prometo. Então, ela me apalpou 2 ou 3 vezes mais e se foi, vem. Ele assentiu, eu saltei, acendi a luz e olhei para todo lado. Já tinha ido. Mas ela somente tinha ido do quarto. Ela
não morreu. Ela ainda vive. Ela era uma cristã. E nosso irmão Samuel Mota não se foi. Ele vive. Porque ele é um cristão. E ele está ali na sexta dimensão, esperando que a voz da ressurreição chame. E ele volte novamente aqui à terra. Ou seja, que eles escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E responderei. Então chamarás e eu responderei. E disse, Hope. E no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aí está a segunda vinda, e os que a ouvirem viverão. E, neste tempo final, a promessa de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, em diante, e de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, será uma realidade no meio da Igreja do Senhor, porque diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, pelo qual vos dizemos isso em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos e tivermos ficados até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram, pois o mesmo Senhor descerá com grande brado, a voz do arcanjo, a som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa voz de arcanjo é a voz que disse a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho. E revelou todo o mistério da primeira vinda de Cristo. E o anjo, esse arcanjo, quando ali, na ocasião quando apareceu ao sacerdote Zacarias, que por sua incredulidade, que foi bom para nós, diz o irmão William, ele teve ali que se identificar e disse, eu sou Gabriel, que estou diante da presença de Deus. Esse mesmo arcanjo se manifestou neste tempo final e disse à igreja noiva que ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está se revelando como se revelou lá, tanto a Zacarias como a Virgem Maria. E também a José. Porque a José também disse que ele era Gabriel. Vamos buscar rapidinho aqui. Está Vamos a ver en dónde es que se encuentra. Vamos ver onde que se encontra. Em São Mateus capítulo Em São Mateus capítulo 1, verso 18, versículo 18 aí, esse anjo apareceu a José. E disso vamos falar em outra ocasião para aprofundar um pouco mais do que o irmão William disse disto, que é algo que devemos conhecer. E vocês podem ver como, assim como apareceu ali, esse arcanjo e se identificou
com Maria, neste tempo final, esse arcanjo estaria se identificando e se identificou com a igreja, estando neste tempo final no meio de cada um de nós, neste trabalho do recolhimento dos escolhidos, e mostrando em repetidas ocasiões, e dizia: esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, é quem vem dando testemunho dessas coisas que vão acontecer, ou seja, das que estariam acontecendo no tempo final, em uma nova dispensação, na dispensação do reino. Tudo o que estaria acontecendo no cumprimento da visão da carpa e no cumprimento do que Deus estaria fazendo no meio da igreja, e revelaria quais eram os ministérios que estariam ali operando e estariam revelando o ministério da segunda vinda do Senhor, o mistério do sétimo selo, o qual o irmão Branham viu ali quando estava em certa altura, 12 pés de altura, porque estava na sexta dimensão. Ele olhou e viu como tudo estava ocorrendo. Ou seja, que até as coisas estavam ocorrendo enquanto ele estava olhando e ainda ele não tinha descido. Ou seja, que nem estava o irmão Branham ali, para os que dizem que tem que estar o irmão Branham, ou que ele ia cumprir, pois quem vai cumprir o cumprimento da visão da carpa, ele já estava vendo acontecer. E quando ele dizia que ele mencionava nessa visão seu nome, o irmão William escreve que ele estava ali se refletindo no que Deus estava fazendo sobre o ministério que Deus tinha, nesse momento, nesse lugar. E para os que pensam que o irmão Branham tem que vir e ainda estão esperando por ele, para que ele cumpra tudo, vejam, ele estava olhando e as coisas já estavam acontecendo. E também o anjo, que é esse que mostra tudo que é escritural. E quem é o anjo? Esse anjo escritural, quem é esse anjo? O qual tem acesso ao livro da verdade. Quem é esse anjo que mostra e mostrava toda essa revelação ao irmão Branham? Não há outro anjo no céu que conhecemos a não ser que o arcanjo Gabriel. E se o arcanjo Gabriel também não estava no meio da igreja, operando essas maravilhas e milagres que estavam acontecendo ali, consequentemente tem que ser outro homem, outro véu de carne, que Deus estaria operando esses ministérios neste tempo final, na etapa de ouro, na era da pedra angular. Tão simples assim. Deus estava mostrando através das mensagens à igreja noiva, a Maria, o que estaria ocorrendo e como se preparar para esses eventos. Tudo isso estava Deus falando por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E por isso ele nos dizia: vão nas mensagens do irmão Branham e busquem tudo o que ele falou em relação à segunda vinda de Cristo, ao sétimo selo, ao sexto selo, à visão da carpa, as trombetas, aos trovões, tudo isso, para que não passe despercebido quando Deus estiver cumprindo isso. Ou seja, que Deus esteve cumprindo tudo que Ele já tinha profetizado por meio dos seus profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tanto de São Paulo, que foi um dos que mais falou, como também do reverendo William Branham. E esse anjo esteve no nosso meio e esteve nos revelando todas essas coisas que deveriam ou que iam acontecer. E se foi. Ele já deixou toda a mensagem. Agora, nos corresponde, neste tempo, depois desses 40 anos, ou 41 anos com 8 meses, que é a hora que ele cumpriu um período de tempo de preparação, de ensinamento. Não virá outro tempo de preparação. Não virá outra pregação depois dessa que está sendo feita neste tempo final. Os que esperarem isso vão se preparar o melhor para dar sua vida. Vão estar bem agarrados, claro que sim,
do mensageiro vão estar bem agarrados à mensagem para dar então sua vida na grande tribulação. Os que estariam agarrados do ensinamento sob carpa, os que estariam recebendo todo este ensinamento, todo este conhecimento que já é álgebra, já para eles é transformação e rapto. Já para eles seria poder acessar essa dimensão e ver um deles, por exemplo, a Samuel. Que Samuel virá nesse grupo que estará conosco. E nós que estamos sendo preparados nessa etapa, vamos reconhecê-lo. Vamos recebê-lo. Vão até comer conosco e ao vê-lo seremos transformados. Há grandes promessas que Deus tem para cada um de nós neste tempo final, o qual o escolhido de Deus deve estar alerta com seus olhos espirituais bem abertos, para que não nos passe nada de tudo o que Deus está fazendo e assim Ele cumprir em cada um de nós o que Ele prometeu, obter esse corpo eterno e glorificado. Já Samuel Mota Morales cumpriu o propósito divino para o qual passou por este planeta Terra. E ele está lá bem. Por isso é que ali Hope e Esperança dizia, irmão Branham, não vá se preocupar por mim, eu sou melhor do que você. Ou seja, a nós nos dói porque estando nesses corpos, pois temos esse sentimento que talvez ainda não entendemos, que isso somente são uns microsegundos de tempo comparado com uma eternidade. Ou seja, que o importante é que cada familiar tenha feito contato com a vida eterna. E cada família de cada escolhido, e cada escolhido também, certamente. Ou seja, que agora, conscientes de que essa dimensão existe, há essa esperança para os escolhidos, há essa esperança para os familiares dos que partem no Senhor. Porque eles estão melhor do que nós. Porque estão ali já sem essas preocupações da vida de se levantar, trabalhar, porque ali não se trabalha, nem se come, nem se dorme. Tudo é felicidade, esperando ali, porque é um lugar de espera. É como uma sala de espera, esperando para escutar no momento preciso a voz da ressurreição. Este tempo é um tempo que não vai voltar a se repetir. Aproveite este tempo ao máximo. Aproveite este tempo se preparando para poder receber os da sexta dimensão. Aqueles aos quais já estão ali, e se falta algum, para completar esse número dos que vão escutar a voz da ressurreição, pois também terão que partir. E desejamos que todos que estiverem vivos sejamos transformados, porque aqui, mesmo que lá não se trabalha, nem se dorme, nem se vive nesse afã da terra, mas aqui a parte mais importante, mais gloriosa que podemos trabalhar na obra do Senhor. E de lá não se pode trabalhar na obra do Senhor, é aqui, enquanto estamos nesses corpos terrenos. Ou seja, que aqui, mesmo que é a luta dura, vamos dizer, e vamos passar ainda por um aperto, mas a recompensa que receberemos é gloriosa, a qual é que, estando vivos, seremos transformados. É uma bênção grande também. Ou seja, uma bênção grande ser testemunhas da ressurreição, mas também é uma bênção grande ser também atores da transformação. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder, nessa ocasião, saudá-los e dar essas palavras de consolo, conhecendo as promessas de Deus, e como diz ali o apóstolo Paulo, consolai-vos com essas palavras que são palavras de consolo, porque há esperança para todo crente no Senhor. Estejamos preparados, estejamos com nossas vidas preparadas ao Senhor, porque muito em breve vamos vê-los, vamos ver os da sexta dimensão conosco. Assim que a todos os familiares do nosso irmão Samuel Mota Morales, que estão nessa ocasião ali na funerária,
Recebam minhas mais sinceras condolências, sua esposa Esther e seus filhos, todos os filhos e os familiares e amigos também da igreja, da parte da igreja Grande Carpa, Catedral e deste servidor, recebam minhas mais sinceras condolências e recordem que muito em breve voltaremos a ver a Samuel Mota Morales. Ele estará com esse corpo jovenzinho, representando de 18 a 21 anos de idade novamente conosco. Ele estava me dizendo, um dos seus filhos sabe que ele nem se queixou. Foi um homem muito forte. Não abriu sua boca para se queixar. E esteve também me dizendo que ele esteve até o final, ou aguentou, vamos dizer, até que a família estivesse toda ali. Ou seja, que ele conhecia muito bem onde ia. Ele estava tranquilo. E quando eu disse essas palavras que para levar lá, também a recebeu. E disse amém. Assim que ele já foi com essas boas novas e quando regressar, dirá, eu fui com essas boas novas e todos lá se encheram de alegria. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde. E estejamos atentos nesses dias que nos restam neste planeta Terra, porque grandes coisas Deus estará fazendo no meio da igreja, e tudo vai ser de uma forma simples. Somente os sábios, os escolhidos entenderão, compreenderão o que Deus está fazendo e fará mais adiante também. Deus abençoe e Deus os guarde, e tenham todos muito boa tarde.